Ele vai demorar mais ou menos uns 30 anos para aprender. Tranquilo, mas aprende na marra. Aprende. Isso aí o pessoal fala muito de você? Porque eu vejo que... Eu talvez seja a pessoa no Brasil que mais se diverte com o ódio alheio. Que mais se diverte com a vaia. Lá no programa Raul Gil, por exemplo, quando eu sou vaiado, quando eu entro no palco, é uma coisa sensacional. Porque você ser vaiado por gente retardada é sinal de que você está incomodando, você está tocando num ponto nevrálgico da pessoa. Você tem? Isso para mim é uma coisa interessante. Você é o novo Pedro de Lara aí da nova geração? Não, porque o Pedro de Lara era um personagem. E você infelizmente, para quem não sabe, o Pedro de Lara, fora das câmeras, era exatamente o oposto do que ele demonstrava. É um doce de pessoa. Era um cara extremamente gentil, super educado, super brincalhão, ele não tinha nada daquele mau humor. E eu, na verdade, não apenas eu não sou um personagem, quando eu tô na frente das câmeras, na verdade, eu até pego leve, assim, porque eu, na verdade, sou muito pior do que vocês imaginam. É mesmo? É. Eu tenho histórias bacanas aí no seu canal que eu dei uma conferida. Tem um lance do Mick Jagger que quase apanhou em Salvador. Que lance que foi esse aí, meu Deus? Na verdade, eu tenho uma série lá no canal que chama Aposto que Você Não Sabe, em que eu procuro trazer para as pessoas alguns fatos, algumas histórias que realmente o fã ele desconhece a respeito de grandes bandas, grandes nomes. E eu fiz essa série com os Rolling Stones e eu contei a história de que em 1968, isso pouca gente sabe, o Mick Jagger esteve no Brasil de férias. E ele, na época, ele era namorado daquela grande cantora Marianne Faithfull. E ele esteve aqui, meio tentando vir disfarçado, de barba, com um chapéu, mas não dá, né, cara? Mick Jagger... Mick Jagger, pô. Né? E aí o Mick Jagger ficou um pouco cansado do assédio do Rio de Janeiro e falaram para ele que Salvador era uma cidade legal. E o Mick Jagger foi com a Marianne Faithfull, ele chegou em Salvador exatamente no dia da lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim. E é um dia que rola festas o tempo inteiro, tem aquele lance de candomblé que é muito forte na Bahia. E aí ele à noite, ele resolveu sair pelas ruas de Salvador, ali naqueles festejos que estavam rolando ali nos arredores da igreja e tal. E na época era predominantemente negra a participação das pessoas nessas festas do Senhor do Bonfim. Assim, não adianta a gente tentar ser politicamente correto e dizer, não, mas era coisa que... Não, cara, infelizmente era isso, assim, era uma festa onde havia predominância da população negra de Salvador, que é muito grande. Sim. E aí, cara, o Mick Jagger e a Marianne Faithfull eram praticamente o único casal branco ali, cara. E o pessoal começou a estranhar, tipo, sabe, o que esse cara quer aqui? O que esses branquelos chechelentos estão fazendo aqui na nossa festa, tá entendendo? E começaram a olhar feio. Aí o Mick Jagger sentiu que a barra estava pesando, não sei o que, bababá. Aí tentaram assaltar o casal lá. E eles tiveram que sair correndo. Teve gente que tentou agredir o casal, eles tiveram que sair correndo e voltar pro hotel, cara. E ele contou essa história aí na época? Na verdade essa história, ele falou isso numa entrevista, depois ele nunca mais tocou no assunto, mas ele sempre fala que as férias aqui no Brasil foram muito legais, porque depois ele foi para Itapuã. E ele passou, se eu não me engano, acho que uma semana ou 10 dias lá, vivendo numa casa de pescador, cheio de redes. Então ele ficava tocando violão para a criançada. Ele mesmo disse que foi uma das férias mais legais que ele teve na vida, mas teve esse episódio que realmente ele e a Marianne Faithfull quase apanharam em Salvador.